Olá, muito boa noite para você. Agora 10 para 7 da noite. A gente começa com imagens ao vivo de Taubaté. Na tela você acompanha imagens do Sesc, que traz uma exposição bem bacana sobre o Saci. Afinal, no próximo sábado é Halloween e também dia do Saci. Nesse momento faz 25 graus na cidade, choveu agora há pouco. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 29 de outubro. Crise financeira também afeta instituições religiosas e igrejas usam criatividade para se reinventar na pandemia. Com menos fiéis para contribuir com os dízimos, a ajuda de voluntários tem sido essencial para minimizar a queda da arrecadação. Flagrante de tráfico de drogas termina com a prisão do dono de um depósito de reciclagem em Caraguatatuba. Prefeitura de São José dos Campos anuncia novas medidas de flexibilização com a liberação de teatros e do uso de provadores nas lojas. Tombamento de carreta deixa trânsito complicado na Via Dutra. Congestionamento no sentido Rio de Janeiro chegou a 11 quilômetros. Eleições 2020. Na penúltima entrevista da rodada com os candidatos de Taubaté, hoje é a vez de Lorene, do Cidadania, apresentar as propostas. O Band Cidade já está no ar, ao vivo, na tela da TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. A pandemia trouxe a crise financeira para diversos setores da economia e também afetou as instituições religiosas aqui na região. Os templos, igrejas e locais para orações começam a receber novamente os fiéis com uma série de medidas previstas pelo protocolo sanitário. Mas o desafio diário ainda tem sido manter as atividades com o caixa reduzido pela metade. Com os locais fechados ao público por 4 meses, o jeito foi se reinventar. Recursos tecnológicos foram as opções para manter as missas e pregações à distância. A força dos voluntários também foi o diferencial para manter a fé durante a pandemia. É na sala de reuniões deste hotel em Pindamonhangaba que o pastor Cristiano passou a realizar os cultos aos domingos desde que o governo do estado liberou a retomada das celebrações religiosas no fim de junho. É que a queda na arrecadação da igreja, fechada desde março, tornou inviável o pagamento do aluguel do ponto onde ela funcionava, no centro da cidade. Nós não teríamos mais os cultos presenciais. Algumas pessoas, por causa disso, já não voltaram mais, Não voltaram mais e por conta desta paralisação também, a arrecadação de contribuições financeiras também teve uma queda aí mais ou menos de 25% a 30%. Além da mudança para o espaço provisório, também foi preciso investir em tecnologia para atrair os cerca de 200 fiéis que frequentam o ministério. Quando aconteceu isso, praticamente imediatamente, nós já transmitimos os cultos online. Então a gente pegou nosso equipamento, eu criei dentro da minha casa um mini estúdio de transmissão e aí, aos domingos, no mesmo horário, nós começamos a transmitir os cultos de maneira online, Nessa igreja católica em Taubaté, que antes da pandemia recebia cerca de 5.000 fiéis por noite nas celebrações do tradicional Cerco de Jericó, não foi diferente. Com o início da quarentena, o investimento em equipamentos feito no ano passado garantiu a transmissão das missas pela internet durante 3 meses. Mas desde que elas foram retomadas de forma presencial no início de julho, ainda respeitando uma série de medidas sanitárias, coube à comunidade paroquial pensar em outras alternativas que contaram com a ajuda de cerca de 400 voluntários. Evasão dos fiéis, queda na arrecadação do dízimo foram fatores determinantes para que as igrejas precisassem se reinventar durante a pandemia. E se aqui o que move o local é a fé, neste momento de crise, mais do que nunca, a força dos colaboradores tem andado lado a lado com ela. A gente tem um aplicativo da paróquia onde as pessoas conseguem fazer as suas participações de oferta, dízimo, por este aplicativo, facilitando, abrindo este canal com os fiéis, com a sua generosidade, com o seu desejo de participar e também iniciativas como promoções, Fizemos lasanha, fizemos pizza, não deixamos a peteca cair, não ficamos choramingando diante das dificuldades. Mas apesar dos desafios enfrentados esse ano, quem segue na fé prova que a união faz a força em qualquer dificuldade, até em uma pandemia. O grande desafio é a gente não se dispersar.
Eu acredito que a gente teve, pela internet, a oportunidade de se manter unidos e conforme a sociedade for retomando as suas atividades, a gente precisa lembrar que juntos somos mais, né? O dono de um depósito de reciclagem foi preso hoje em Caraguatatuba, acusado de tráfico de drogas. Câmeras de segurança do local flagraram o momento em que o homem tentou se livrar da droga com a chegada da polícia. Da redação do Vale Urgente, Luiz Eugênio tem os detalhes. Em Caraguatatuba, uma operação da Polícia Civil acabou com a prisão do dono de um depósito de recicláveis e com a apreensão de rolos de fios de cobre sem comprovação de origem. Os policiais chegaram ao estabelecimento após denúncias sobre tráfico de drogas. O circuito de segurança do próprio local registrou o momento em que um homem tenta se livrar de drogas ao notar a aproximação policial. Outras pessoas que estavam no depósito foram liberadas. A suspeita de que ali também funcionava um ponto de receptação de fios de cobre furtados ou roubados. O dono foi preso em flagrante e responderá por receptação. Ele disse que o 1,5 kg de maconha apreendida era para consumo próprio. Luiz Eugênio para o Band Cidade. A Prefeitura de São José dos Campos liberou nesta quinta-feira o uso de provadores de roupas, o funcionamento de teatros e o consumo de alimentos e bebidas nos balcões de padarias, bares e restaurantes. No caso dos teatros, estão permitidas as apresentações de espetáculos como monólogos ou stand-ups, com a participação de no máximo 2 atores no palco. Também está liberada a feira de automóveis do Jardim Morumbi, na região sul da cidade. Em todos os casos, é obrigatório seguir os protocolos sanitários. O prefeito de Ubatuba e candidato à reeleição, Délcio José Sato, do PSD, segue internado na UTI de um hospital particular de São José dos Campos com Covid-19. Sato foi diagnosticado com a doença na última sexta-feira, depois de apresentar febre e sentir-se mal. Ele foi transferido para a unidade hospitalar nesta quarta-feira porque o quadro de saúde dele não apresentou melhorias. Boletim atualizado informa que metade do pulmão do prefeito está comprometido, mas que ele respira melhor, mas ainda com dificuldades. Agora a gente atualiza as informações das estradas que cortam a nossa região direto do estúdio da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos com o Beto Gomes. Olá, Beto, muito boa noite. Hoje aí mais uma ocorrência na Via Dutra, um tombamento de carreta complicou o trânsito por lá. Como é que está a situação agora? Boa noite, Rosimara. Boa noite a todos que assistem a Band agora. Tem razão, foi um acidente que trouxe e ainda traz muito prejuízo para o motorista que quer passar agora pelo trecho joseense da Dutra, principalmente sentido Rio de Janeiro. Foi um tombamento de caminhão seguido de queda de carga ali no quilômetro 146, é o bairro Jardim da Granja, ali em São José dos Campos. Mas essa ocorrência travou completamente as 3 pistas daquele local. Depois, isso aconteceu por volta das 3 horas. Depois foi liberada uma pista, o motorista passava ali com bastante lentidão, mas dava alguma fluidez. Agora diz a CCR que as pistas já foram liberadas, mas a lentidão ainda está lá no 162, trecho de Jacareí, final de horário comercial. Esses carros que saem do trabalho voltando às suas casas se juntaram àqueles que já estavam represados ali por causa do acidente. Então, um verdadeiro caos na Dutra, que foi se refletindo nas pistas laterais, as estradas velhas, corredor Carvalho Pinto, Ayrton Senna, dentro da cidade também, um verdadeiro caos, muitos carros por todos os lados por causa dessa ocorrência que aconteceu ali no 146, lá na Dutra e ainda atrás. Quem puder evitar a Dutra agora, principalmente sentido Rio de Janeiro, trecho joseense, faz um bom negócio porque o trânsito ainda é muito ruim por lá. Voltamos com você, Rosimara. Tá certo, Beto. Obrigada pelas informações. E no próximo bloco, candidata Lorene do Cidadania, entrevistada de hoje na rodada com os postulantes à Prefeitura de Taubaté. Agora, imagens ao vivo de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Nesse momento faz 19 graus. A partir de amanhã as temperaturas ficam mais baixas. A máxima não passa dos 14. Hora certa para você, agora 6h59.